Quero falar com vocês hoje sobre a espiritualidade do inconsciente. Pelo menos é assim que eu chamo, é o nomezinho que eu dei, é assim que eu entendo. E por quê? Porque quando a gente fala de espiritualidade, a gente está acostumado a buscar fora, né? A gente vai para regras, para rituais, para um passo a passo, para um como, para um o quê, né? Para livros, para mestres, seja lá o que for. E a gente esquece de ir para o principal, a gente mesmo. A gente não faz essa ligação, sabe? E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Porque pensa que dentro da gente tem uma inteligência maior, tem uma inteligência divina, que eu gosto de chamar de self. Então pensa que dentro de você tem algo que conduz toda a tua vida, que rege toda a tua vida, que faz você passar pelo que você tem que passar, descobrir o que você tem que descobrir, enfrentar o que você tem que enfrentar. Tem uma inteligência maior que está constelando todas as situações que você precisa para se tornar aquilo que você veio para ser. E se isso é muito abstrato para você, pensa que dentro de você tem algo, essa inteligência, esse self, que toda noite, quando você vai dormir, produz sonhos, cenas cinematográficas para te passar mensagens. E ele simplesmente faz. Pensa que dentro de você tem algo que produz sensações, intuições, sincronicidades, para que você perceba aquilo que você tem que perceber. Isso é muito mágico, sabe? E aqui, quando a gente começa a ter esse entendimento, essa percepção, a gente começa a ver que não tá fora, que sim tá dentro. E é isso que eu chamo de espiritualidade do inconsciente. É a gente começar a ter essa noção, né, de que dentro da gente tem esse algo. E quando a gente começa a se relacionar com esse algo que tá dentro, quando a gente começa a se unir com isso, quando a gente começa a escutar isso, quando a gente começa a querer entender isso. Então, essa espiritualidade do inconsciente, ela não é algo que é aprendido, que tem um passo a passo, que tem, sabe, alguém de fora que pode te mostrar o caminho. Essa espiritualidade do inconsciente, ela nasce do contato com você mesmo. E desse contato, desse movimento interno, e Jung inclusive falava isso, né? Que a espiritualidade é um movimento interno em direção ao self. Então, quando você faz isso, né? A tua espiritualidade começa a se apresentar para você. Ela nasce, sabe? Desse contato. E aí você vai conseguindo captar as informações, você vai, né? Achando ali os teus jeitos. Mas isso não vem pronto. E cada um vai ter a sua forma, vai ter o seu jeito. Então, é algo que não é ensinado, né? Mas sim que vai se apresentando, vai se formando, que vai sendo descoberto em você. A partir dessa tua relação com o teu self, com você mesmo. Então, vamos aqui com um exemplo para isso ficar assim um pouquinho mais fácil. Mas, a gente não foi ensinado a se interessar pelo que acontece dentro da gente. Então, vamos supor que você teve um sonho que você nem lembra muito bem, mas você sabe que você estava andando numa estrada. E aí a nossa tendência, o nosso costume é pegar e deixar isso pra lá. Ai, beleza, sonhei, enfim, foi, esquece. Só que o que a gente precisa acostumar, né, a fazer é se interessar por aquilo, é se relacionar com aquilo, é interagir, sabe, é querer entender, é mergulhar naquilo. Então, beleza, tive um sonho e estava andando numa estrada. Como é que era essa estrada? Era uma estrada de barro? Era asfaltada? Era uma estrada boa? Era precária? Era uma estrada comprida? Era reta, era cheia de curvas? Ou era uma estrada curtinha que já tinha logo alguma coisa ali? Eu estava sozinho? Ou, enfim, como é que eu estava andando nessa estrada? Eu estava tranquilo, apreciando, né? Enfim, andando. Ou eu estava correndo, estava assustado, estava fugindo? Era de dia? Era de noite? E isso tudo, quando você vai fazendo isso e vai montando essa historinha, você pode chegar a entendimentos muito profundos, a respostas muito claras, que vêm direto dessa fonte, do teu eu superior, do teu self. Então, isso, de novo, para mim, é a verdadeira espiritualidade, sabe? Que vem da relação com isso, com essas coisas. Então, Hillman, que era um analista junguiano, ele falava que a espiritualidade não está no céu, mas sim na imaginação. E imaginação aqui no sentido não de fantasia, de, sabe? Não. Mas, se a gente pega esse exemplo do sonho, o que você fez foi um processo de imaginação. Você foi construindo uma história, imagens dentro da tua cabeça. E não é aleatório, são imagens que teu inconsciente está te mandando. Então, quando você consegue fazer isso, essas são as verdadeiras manifestações espirituais. As verdadeiras experiências espirituais, elas acontecem dentro de você, na alma. Nesse processo. Pensa que tudo é uma imagem dentro da gente.
Porque quando eu falo que a gente consegue chegar a respostas muito claras, né, enfim, que vêm desse nosso self, elas sim são muito claras. Só que elas não vêm através de frases prontas, de entendimentos prontos, uma linguagem racional, como a gente está fazendo aqui, sabe? Uma coisa objetiva, né? Não vem ali uma coisa pronta. Não, ela vem através de uma linguagem simbólica. E a linguagem simbólica, ela é enigmática. Ela é abstrata. Você precisa captar, você precisa decifrar, você precisa, sabe, realmente trabalhar com aquilo e entendendo, sabe? Então, quando a gente está se relacionando com essas imagens interiores, a gente está de fato se relacionando com esse algo maior que está dentro, que leva a gente para o nosso verdadeiro ser. Então, a gente tem muito, né, essa ideia, né, de que Deus está projetado fora, né, no alto, enfim. E na verdade, né, é esse movimento de, calma, tá aqui dentro, sabe? Tá nas profundezas da nossa alma, da nossa psique, tá nesse centro. Porque o que é o self? Né? O self é o si mesmo, é a totalidade. Então, tem uma versão, tem algo ali dentro de você, que é esse algo divino, elevado. E aí, às vezes, eu fico pensando, né, cara, como é que a gente tá acostumado a ir tanto pra fora, né, perguntar pra fora, e a gente esquece, realmente, literalmente esquece de perguntar pra isso que tá aqui dentro, que é nosso. Então, a gente tem essa tendência também, né, de achar que, nossa, manifestações espirituais, né, é ouvir vozes, é fenômenos paranormais, enfim, é ver coisas, é aparições, né, enfim. Eu não tô falando que isso não existe, mas, de novo, as verdadeiras experiências espirituais acontecem dentro de você. São essas imagens que te vêm, então pensa, né, pra trazer isso pra prática. Você quer fazer um projeto, vai lá e fica com aquilo, sabe? Vai pra dentro com aquele projeto, através da imaginação. E aí vê o que te vem. Que imagem, que sensação, que parte do teu corpo trava. O que você começa a sonhar nos próximos dias? O que começa a acontecer? Isso tudo é teu self, né? Essa espiritualidade se comunicando com você. E aí se você consegue captar, você consegue ter esse direcionamento espiritual que vem de dentro. Isso é muito legal quando a gente chega nesse lugar, sabe? Então, dito tudo isso, eu sei que a gente vai para um ponto, né, que foi muito assim uma pergunta minha também, e eu sei que é uma pergunta que surge, do tipo, tá, se você tá falando que tá tudo dentro, né, enfim, esse self, né, essa inteligência e tudo mais, quer dizer que não existe o fora, não existe lá no alto? Não existe Deus, guias, entidades, outras consciências de outros lugares, ou seja lá o que for, né, o que você acredita? E aí eu vou trazer para vocês o meu entendimento disso, tá? Mas, onde eu vejo o self, né? O self eu vejo aqui no meio, como o meu centro, isso é meu, tá? A maneira como eu entendo. Mas eu vejo aqui, né? Como esse algo mais profundo que tá aqui no meu centro. Quando eu me conecto com isso, eu automaticamente me alinho, me abro para me conectar com coisas maiores, com coisas superiores. Por quê? Porque é a mesma frequência. Então, o self, ele acaba atuando dentro e acaba atuando fora também, sabe? Ele é esse imã. E aí, por isso que eu falo que a nossa espiritualidade, ela se apresenta pra gente. Ela nasce desse lugar. Não é uma coisa que você vai buscar pronta, que alguém te fala, que alguém te diz, que você, sabe? Não, ela se apresenta pra você. Nesse sentido, por quê? Porque é a mesma frequência, você tá alinhado com o teu divino aqui dentro, você tá em contato com isso, e automaticamente isso vai te levar para contato com outras coisas. E aí, qual que é o problema, assim, né, que eu vejo muito, né? A gente tá acostumado a buscar essa conexão só fora. Então, a gente esquece de fazer esse caminho aqui primeiro, e a gente vai direto pro espiritual, direto com querer se conectar com coisas maiores. Só que daí, a gente acaba esquecendo que a gente também é espiritual. E a gente acaba gerando uma coisa de dependência. A minha conexão está lá, sabe? Você sente que você precisa de algo para se conectar. E aí você esquece que você já é conectado. Então, tem uma frasezinha, né, que fala que não é o espiritual que aparece primeiro, mas o psíquico e depois o espiritual, que é justamente esse caminho que a gente tá falando aqui. E aí tá, né, se esse inconsciente é tudo isso, se é tão mágico, se é tão profundo, se é, enfim, se tá realmente tudo aí dentro, por que mais gente não trilha esse caminho? Por que não é uma coisa que todo mundo faz? Por que não é mais conhecido, mais falado? E aí, eu vou trazer aqui alguns pontos de vista, né, que, primeiro de tudo, é porque a gente foi ensinado, né, a repelir esse inconsciente. Ele ficou conhecido, ele não tem uma forma muito boa, né, ele ficou conhecido como algo ruim, algo que dá medo na gente, né, como assim, né, fica conhecido como esse porão, cheio de coisa que a gente reprimiu, cheio de coisa que a gente não quer olhar, com as nossas sombras, com os nossos traumas, com os nossos medos. Então, se a gente conhece esse lugar como isso,
ninguém vai querer ir lá, sabe? Então, a gente esquece, né, que na verdade o inconsciente, ele é uma dimensão espiritual dentro da gente. É como se ele fosse o céu, digamos assim, né? Ele tem tudo, né? E assim como tem essa sombra, também tem a luz. Também tem todo o nosso potencial, tem todos os nossos dons, os nossos talentos, os nossos caminhos, tudo aquilo que a gente veio para ser. E isso é um processo que acontece junto, sabe? É em paralelo. Então você vai trabalhando algumas coisas dessa sombra, vai aparecendo um pouquinho de luz, e isso sempre vai estar acontecendo. Por conta disso, né, eu acho que muita gente acaba preferindo, né, ir para algo de fora, algo pronto, né? Porque para acessar tudo isso, essa fonte dentro da gente, é óbvio que tem um preço, né, a se pagar. É óbvio que tem um trabalho a se fazer, não é de graça, né? Então, para isso eu sempre gosto de falar a historinha da caverna, né? Então pensa assim que nos mitos, nas histórias, nos filmes, né? Toda caverna esconde um tesouro. Só que para a pessoa poder chegar nesse tesouro, para ser dela, tem o quê? Na porta da caverna, na entrada, um dragão. Então a pessoa precisa enfrentar esse dragão para daí sim poder acessar esse tesouro. E é assim com a gente também, né? Toda vez que a gente está para acessar o nosso potencial, alguma coisa que realmente vai transformar, que realmente vai mudar, enfim, né? Esse ouro, digamos assim, vai ter um dragãozinho nosso, uma coisa interna, um desafio que a gente vai precisar passar por cima, que a gente vai precisar superar. Então, por isso que às vezes a gente acaba fugindo dessa espiritualidade do inconsciente, né? Desse self. Porque vai precisar se conhecer, vai precisar se lapidar, vai precisar passar por esse processo. E aí a gente tem muito essa tendência também, né? Eu acho que isso é um dos outros pontos, né? A gente também foi ensinado, né? Que prestar atenção nessas coisas, nesse mundo interno, e fazer todo esse trabalho e tudo mais, é besteira. É como se a gente estivesse fugindo da realidade. Só que a gente esquece que é ali dentro que toda a realidade acontece, né? Porque a gente sabe que tudo que tá no inconsciente é o que realmente manda nas coisas, é o que realmente rege a nossa vida. Tanto é que se a gente não conhece, as coisas ficam acontecendo e a gente chama isso de destino, como também já falava Jung, né? E a gente esquece que dá pra mudar, que dá pra ir aqui dentro e mudar as coisinhas, né? Entender algumas coisas, né? Trabalhar essas coisas. Então, isso também vem, né, com aquela coisa de a gente acha que isso é perca de tempo, mas na verdade, quando a gente faz isso, né, a gente consegue crescer muito mais fora. A gente começa a realmente ir para os nossos caminhos, a gente realmente começa a prosperar mais, a ter mais abundância. Isso é uma coisa que eu acho muito legal, né, dessa espiritualidade, porque penso assim, eu me conecto comigo e automaticamente eu fico na mesma frequência de coisas maiores, coisas superiores, a nível espiritual, tá, de conexão e tudo mais. E da mesma maneira, quanto mais eu me conecto comigo, com esse meu self, com esse meu inconsciente, mais eu cresço na vida. Mais eu, sabe, consigo me realizar, digamos assim. Vale a pena, sabe? Sim, tem um preço a se pagar, sim, custa, mas é muito legal. Porque realmente a gente está sendo a gente, né? Isso tem muito a ver com o nosso processo de individuação. E aí a gente vai para outra coisa, né? Para acessar toda essa espiritualidade do inconsciente, fazer todo esse caminho que a gente está falando aqui, a gente precisa fazer as coisas que a gente geralmente menos gosta de fazer. Ficar sozinho, em silêncio, se ouvir, parar, se perceber, sentir. É uma coisa assim muito solitária, né? Porque esse caminho não tem certo e errado, não tem faz assim, faz assado, não tem um passo a passo, não tem regra, não tem. É uma relação com você, onde você vai descobrindo tudo isso e onde essas coisas vão se apresentando para você e você vai aprendendo a se relacionar com você, com o teu self, com o teu eu superior. Então é uma coisa que não tem garantia, não tem certeza, não tem tempo certo, não tem, sabe? É uma coisa que sempre está acontecendo. E aí, pra gente também poder viver isso, precisa de muito amadurecimento psíquico. Por quê? Porque quando eu falo que é solitário, tem isso também, né? Às vezes você tem algum entendimento, você entende alguma coisa, você chega ali, né, enfim, a certos pensamentos, né? Que, se você tenta explicar pra alguém, não faz sentido nenhum. Você vai parecer doida, você vai parecer louca. Ninguém vai te entender. Porque é muito teu, sabe? Veio muito lá de um lugar muito profundo teu e só faz sentido às vezes pra ti. Mas você sabe que é aquilo. E, de novo, se você tenta explicar, você parece doida, você não tem nem coragem, você não sabe nem como, muitas vezes, sabe colocar aquilo em palavras, explicar como tudo aquilo chegou pra você. E, muitas vezes, se você pensa demais, você vai começar a duvidar. Se você tenta fazer daquilo uma coisa muito racional, assim, você vai começar a perder sentido. Então, nesse movimento, a gente realmente aprende também a confiar na gente mesmo, confiar nesse self, confiar nesse algo maior.
Isso tem muito a ver, né, com passar deixar, né, que o ego, né, realmente sirva, né, a esse self, né, a essa consciência maior. E tudo isso é um processo, tá? Mas eu acho que isso também é um dos pontos que impedem muito, assim, sabe? Essa coisa de ser solitário e de realmente você tem que confiar naquilo e sustentar aquilo e aprender a bancar aquilo e realmente confiar nessa relação com você mesmo e se tornando um com isso, sabe? E quando você faz isso, eu acho que é uma coisa que acontece assim para todo mundo. Pode ter certeza que quando você começa a fazer esse movimento interno, quando você começa a querer se relacionar com isso, essa parte tua vai fazer de tudo também para que você possa entender. Então, quando você está precisando de uma confirmação, você vai receber. Ou sabe, você vai ver que realmente é isso. De novo, você vai tentando falar com essa parte, e essa parte vai tentando falar com você, e ali também tem esse encontro. Isso é muito mágico, muito bonito quando acontece. Então, eu acho que era isso. Eu acho que essas coisas, intuitivamente, lá no fundo, em algum lugar, todo mundo sabe. Eu acho que isso clica, sabe? Todo mundo reconhece isso. Eu acho que esse foi o propósito dessa minha aula também. Fazer com que as pessoas relembrem, sabe? Para que as pessoas realmente dê aquele estalo, dê aquele insight, né? Essa coisa de volta para casa, sabe? Essa coisa de relembrar mesmo. Porque sim, muitas vezes a gente sabe intuitivamente, e isso faz sentido, só que, de novo, às vezes é uma coisa muito abstrata, é muito doida de explicar. É difícil de colocar em palavras. E eu espero realmente, assim, de coração, que eu tenha conseguido fazer isso. E para finalizar, eu só quero trazer uma frase de Jung, que eu acho que retrata perfeitamente tudo isso, que ele falava assim: chegará um tempo em que surgirá uma nova geração de sacerdotes, capazes de compreender novamente a linguagem da alma. E eu realmente acredito que isso somos nós aqui, né? A gente tinha isso antigamente, a gente deu toda uma volta, foi se perdendo, né? E agora a gente realmente está fazendo esse caminho de volta. De realmente se escutar, de escutar essa inteligência. E por isso que eu sempre falo para vocês que é isso que a gente está fazendo aqui no curso. É essa linguagem da alma que a gente está aprendendo. A gente não está aprendendo a ler tarô, não. A gente está, através das cartas, né, fazendo com que essa comunicação fique um pouquinho mais fácil. Você está aprendendo a se relacionar com a tua alma. Você está aprendendo essa linguagem, você está chegando no teu self. E pode ter certeza que a tua espiritualidade vai se apresentar assim para você no teu caminho, né? Nesse caminho, nessa jornada. É uma coisa que anda junto, digamos assim. Então, quando a gente pensa em espiritualidade, né, em tudo isso que a gente está falando aqui, pensa que o self, ele está agindo o tempo todo. Ele está o tempo todo regindo a tua vida. E isso por si só já é espiritualidade acontecendo. Então você não precisa ficar buscando, você não precisa ficar procurando, você não precisa ficar, sabe? Você tá conectado, isso tá em você. Você só precisa perceber, você precisa se unir com isso, você precisa começar a escutar isso, você precisa começar a entrar, sabe, em sintonia com isso. E de novo, nesse curso é isso que a gente está fazendo aqui. A gente não está aprendendo a ler tarô. A gente está usando as cartas como um meio de facilitar tudo isso, de facilitar esse processo, né? É realmente assim um meio, tá? Mas o que vocês realmente estão aprendendo é a ter essa conexão, é fazer essa volta para casa, é ter esse reencontro, sabe, com você mesmo.